Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido aqui de vários inscritos do canal, eu vou resolver agora a prova de matemática do concurso de nível superior da Prefeitura de Pindamonhangaba que aconteceu no dia 30 de abril de 2023. Nesse vídeo eu vou resolver a primeira questão da prova, que foi essa questão 11, e que tratou de análise de gráfico e razão e proporção. Bora lá! O gráfico representa a distribuição das respostas sim e não, dadas em uma pergunta feita para uma certa quantidade de pessoas. Com base nesse gráfico de setores, pretende-se construir um gráfico de colunas. Nesse caso, as colunas representando as respostas devem ter a mesma largura, e a altura da coluna que representa as respostas, qual dessas alternativas aqui? Pessoal, veja bem, a questão parece que é um pouco confusa, mas veja bem, ele falou que com base nesse gráfico de setores que foi dado aqui, então aqui esse gráfico é um gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. A partir desse gráfico pretende-se construir um gráfico de colunas. Aí ele quer saber, para esse gráfico de colunas, as colunas representando as respostas elas devem ter a mesma largura. Isso de fato. Agora, a altura da coluna que representa as respostas do não deve ter qual altura, qual vai corresponder a quanto da altura da coluna que representa as respostas do sim, ou a altura das colunas que representa as respostas do sim deve corresponder a que altura da coluna que representa as respostas do não. Então a gente precisa determinar qual que é essa altura de cada uma dessas colunas e depois a gente comparar, verificar qual que é a proporção de uma coluna para a outra coluna. Então repare, ele deu para a gente este gráfico de setores aqui, esse gráfico de pizza. A pergunta feita a essas pessoas, a esses entrevistados foi: você já prestou algum concurso público? Aí aqui está mostrando para a gente, de acordo com a legenda aqui, ó, a resposta sim foi respondida aqui por 40% dos entrevistados, esse que está aqui em cinza. Já esse que está em preto aqui, na legenda, está indicando para a gente que são aqueles que responderam não. Então, 60% dos entrevistados responderam não. Então, aqui nós temos aqui esse gráfico indicando para a gente essas informações. Aí ele falou, com base nesse gráfico, a gente pretende construir aqui um gráfico de colunas. Para construir um gráfico de colunas, a gente vai colocar aqui ó, dois eixos. Um eixo aqui horizontal e um eixo vertical. Nós temos que colocar uma coluna para cada uma dessas respostas, tanto para o sim quanto para o não. De acordo com esse gráfico de setores aqui, observe o sim que está sendo respondido aqui em cinza por 40 pessoas dos entrevistados. Então, 40% dos entrevistados. Então, o sim aqui é respondido por 40% dos entrevistados e está em cinza. Já o não está sendo respondido aqui ó, por 60% dos entrevistados e está aqui em preto. Então, aqui é a coluna do não, 60% dos entrevistados. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, repare bem. Aqui, de acordo com essas informações, repare, a altura dessa aqui, da coluna do sim, ela é respondida aqui ó, por 40% desses entrevistados. Já a altura do coluna aqui do não, da coluna do não, está sendo representada aqui ó, por 60% aqui dos entrevistados. Para facilitar, ele quer saber qual que é a relação que existe da altura da coluna do sim para a altura da coluna do não. Portanto, para facilitar, eu vou chamar aqui essa altura da coluna do sim aqui, vou representar por S, e a altura da coluna do não vou representar por N. Então, a do sim é por S e a do não por N. Portanto, a razão entre a altura da coluna do sim para a altura da coluna do não, repare, esta razão ela tem que ser então de 40 para 60. A altura da coluna do sim, que é o S, está para a altura da coluna do não, que é o N, assim como o número de entrevistados, que é o percentual de entrevistados que responderam aqui, a altura da coluna do sim, que é 40%, tem que estar para a altura da coluna do não, que é 60%. Pronto, montamos aqui essa proporção. Basta a gente pegar isso aqui agora e multiplicar em cruz. 40 vezes N, 40N, que é igual a 60 vezes S. Vamos cancelar esse zerinho aqui com esse zerinho de cá. Então vai sobrar 4N, que é igual a 6 vezes S, 6S. Ainda dá para a gente simplificar aqui, ó, dividindo esses dois aqui por 2. 6 por 2 é 3. 4 por 2 vai dar 2. Portanto, a gente vai ter aqui ó, que 2N igual a 3 vezes S, 3S. Assim, o valor de N vai ser quanto? 2 está multiplicando, a gente passa dividindo. Como aqui não está em fração, está em decimal, vamos dividir aqui. Ó. 2 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 3 por 2, aqui, isso aqui vai ficar 1,5 vezes S. Portanto, a altura da coluna do não corresponde a 1,5 vezes a altura da coluna do sim. Analisando aqui nas alternativas, observe. A gente vai encontrar isso aqui na letra B. A altura da coluna que representa as respostas não tem que corresponder a 1,5 da altura da coluna que representa as respostas sim. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente?
É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!